Entre os campos dourados sem fim do Alentejo, onde o vento carrega o cheiro do trigo e o relinchar ecoa como um chamado do passado, um homem preso em antigas feridas e uma mulher de coração marcado pelo sofrimento se encontram por acaso. Eles não sabem que será justamente um cavalo cinza prateado, rebelde, a servir de ponte, obrigando duas almas perdidas a enfrentar a fé, a traição e a chance de amar novamente. Na luta entre ambição e amor, entre um passado cheio de sombras e um presente radiante, terão coragem suficiente para abrir o coração e compreender que o verdadeiro amor, assim como os cavalos nobres, só pode existir quando é concedida a liberdade. A velha van de Inês Moreira roncava ao sair da estrada nacional, entrando nos caminhos estreitos que levavam ao coração do Alentejo. O céu do início do outono se estendia em azul límpido, até o horizonte onde colinas onduladas se cobriam de relva dourada. O sol suave da manhã brilhava sobre os telhados de cerâmica vermelha das aldeias antigas, e ao longe erguiam-se igrejas brancas com campanários pontiagudos que tocavam o céu. O coração de Inês batia mais rápido a cada curva estreita, entre oliveiras centenárias, como se a própria terra pusesse à prova a sua determinação. Ela apertou o volante, sentindo o cheiro de óleo queimado misturado ao da terra úmida após a chuva da noite anterior, tudo se fundindo à ansiedade em seu peito. Desde que deixou Lisboa, Inês não parava de pensar no futuro. Aos 26 anos, sua carreira de veterinária especializada em cavalos já fora considerada promissora, mas a concorrência feroz, junto com feridas pessoais, a haviam levado a esta encruzilhada. Na capital, restaram-lhe apenas dívidas e a lembrança amarga de um amor equivocado. Aqui, neste interior distante, ela buscava um recomeço, uma chance de provar a si mesma. O Alentejo, com suas vastas herdades e os célebres cavalos lusitanos, prometia abrir-lhe outro caminho. Mas será que os moradores aceitariam uma garota da cidade? Será que teria forças para convencer o homem de quem todos sussurravam sobre frieza e dureza? O celular antigo vibrou com a voz monótona do GPS em português europeu. Vire à direita em 200 metros para chegar à Quinta de São Martinho. Ao ouvir o nome, o estômago de Inês se contraiu. Já ouvira inúmeras histórias sobre aquele lugar. Uma das propriedades mais renomadas, onde cavalos venciam prêmios internacionais. E o dono, Afonso Duarte, um homem pouco acima dos 30, era considerado uma lenda, tão respeitado quanto temido. Diziam que seu olhar gelava, suas palavras faziam tremer qualquer um, e seu coração era de pedra, impossível de comover. Diante de tais rumores, Inês não sabia se estava entrando na cova de um lobo ou atravessando o portão para um futuro promissor. O carro desacelerou quando a estrada se abriu. Duas fileiras de ciprestes altos acompanhavam o caminho, suas copas erguendo-se como muros verdes que conduziam a outro mundo. Ao final, a Quinta de São Martinho surgiu como uma tela de pintura. Casa principal em calcário branco, telhas vermelhas, janelas de madeira azul escura. Em volta, vinhedos se espalhavam entre trigais dourados e pastagens amplas, onde cavalos lusitanos corriam sob o sol da manhã. A cena, serena e imponente, obrigou Inês a parar por alguns segundos, respirando fundo para recuperar o equilíbrio. Sabia que, dentro de uma hora, sua vida poderia tomar um rumo totalmente novo. O carro parou diante da entrada principal. Inês desligou o motor e ficou em silêncio por alguns instantes. O coração batia acelerado, as mãos tremiam levemente ao pegar o jaleco verde de veterinária, escolhido com tanto cuidado. Aquele jaleco seria sua única armadura contra os olhares críticos. Quando a pesada porta de madeira se abriu rangendo, surgiu o rosto bondoso de uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos brancos presos num coque, bochechas rosadas e olhar acolhedor. Ela sorriu como se já conhecesse Inês há muito tempo. "Deve ser a doutora Moreira", disse, com voz grave e suave. "Sou a senhora Amália, governanta da casa. O senhor Afonso a espera nos estábulos. Mas preciso avisar. Hoje o humor dele não está dos melhores." Inês assentiu, engolindo em seco. O aviso pesou ainda mais em seu peito, mas o sorriso de Amália lhe deu um pouco de coragem. Seguiu a governanta pelo caminho de pedras que levava aos fundos. De um lado e de outro,
Hortênsias azuis brilhavam ao sol, perfumando o ar úmido. O vento soprava nas copas das árvores, pássaros chilreavam nos telhados e pouco a pouco soaram os relinchos, o ritmo dos cascos sobre o piso. A cada passo, o coração de Inês batia em compasso com aqueles sons. Os estábulos apareceram, bem diferentes dos que conhecia em Lisboa. Mais pareciam uma obra de arte. Colunas de pedra sustentando o teto alto, portas de carvalho entalhadas, ferragens reluzentes refletindo a luz. O cheiro de palha fresca, madeira e cavalo compunham uma sinfonia olfativa familiar, ao mesmo tempo próxima e distante. Inês caminhava devagar, observando os lusitanos de olhar vivo, músculos definidos e movimentos elegantes, a pura imagem da nobreza. No fim do corredor, surgiu a figura de um homem alto. Estava ao lado de um cavalo negro, de pelo cintilante como veludo, músculos tensos de força. Escovava-o com gestos firmes e decididos. Ombros largos, postura ereta, cabelos castanho escuros com fios grisalhos que brilhavam sob o sol. Mesmo de longe, Inês sentiu a aura de autoridade que dominava todo o espaço. Quando se aproximou, ele não ergueu o rosto. Apenas falou, com voz grave e fria. Doutora Moreira chegou 5 minutos atrasada. O sangue subiu ao rosto de Inês, mas ela forçou calma. Perdão, senhor Duarte. A estrada desde Lisboa. Desculpas não curam cavalos, interrompeu, erguendo os olhos azuis gélidos. Eram como lagos invernais, belos e assustadores, capazes de atrair e afastar ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu a espinha de Inês, mas logo veio a chama da resistência. Este é imperador, disse Afonso, apontando o cavalo negro. Está sem comer há 3 dias. 2 veterinários de Lisboa vieram e nada descobriram. Acha que pode fazer melhor do que eles? Inês respirou fundo, aproximando-se do animal. Ficou impressionada. O nome condizia: corpo atlético, crina longa e brilhante, olhos profundos cheios de inteligência. Mas havia algo errado, um vazio, um cansaço triste. Estendeu a mão, deixando-o cheirar antes de tocar-lhe o pescoço, sentindo o coração ritmado. Sem febre, sem lesão aparente. Tudo normal, na superfície. Imperador tem contato com outros cavalos? Perguntou, sem desviar o olhar do animal. Não precisa, respondeu Afonso secamente. É reprodutor. Deve guardar forças, treinar, não perder tempo com frivolidades. Inês franziu o senho. Cavalos são animais de manada, senhor Duarte. Precisam de interação social para manter equilíbrio. Temo que Imperador esteja sofrendo com o isolamento. Os olhos de Afonso se estreitaram, irritados. Está me dizendo que o meu cavalo, avaliado em milhões de euros, está deprimido? Inês ergueu o queixo. Estou dizendo que lhe falta a ligação que costumava ter. Se permitir, gostaria de observar sua rotina diária. Ele a fitou por longos segundos, como se tentasse atravessar sua alma. O silêncio era tão denso que Inês ouvia o próprio coração. Por fim, assentiu com relutância. Está bem, mas quero uma resposta clara até o fim do dia. Caso contrário, pode voltar a Lisboa amanhã. Inês inclinou a cabeça, escondendo um leve sorriso. Apesar da dureza, era a oportunidade que buscava, e no olhar triste de Imperador, sentiu um chamado maior que a medicina, como se o cavalo pedisse para revelar o segredo escondido tanto na fazenda quanto no coração do homem diante dela. Imperador bufou levemente quando ela se afastou, as orelhas alternando entre alerta e cansaço. João Ribeiro, o tratador de cabelos grisalhos e passos firmes, aproximou-se. Cumprimentou-a com a voz áspera de quem já enfrentou muitas batalhas. Quer saber a rotina do imperador, senhorita? Eu lhe conto. Inês ouviu enquanto ele descrevia horários rígidos. 6 da manhã ração de aveia e suplementos. 8 horas treino na pista circular. Meio-dia de volta ao estábulo. 4 da tarde mais 1 hora de treino. 8 da noite última refeição. Dia após dia, como uma máquina. Ela anotava, franzindo o senho. Não havia espaço para espontaneidade, nem para prazer, nem para laços. Notou alguma mudança recente? Perguntou, olhando o cavalo, imóvel como um guerreiro esquecido. João suspirou. Antes, quando Dona Beatriz estava aqui, era diferente. Ela cavalgava com o senhor Afonso,
sempre lado a lado. Imperador e Estrela Branca, aquela égua branca ali, eram inseparáveis, como gêmeos. Mas depois que Beatriz partiu, tudo mudou. O patrão não deixou mais Imperador se aproximar de nenhum cavalo. Diz que precisa de foco, sem distrações. O olhar de João se voltou a outro estábulo. Inês o seguiu com os olhos e viu Estrela Branca, pelo branco radiante, olhar triste como o entardecer, e ali ela percebeu a peça que faltava. Aproximou-se de Estrela Branca, os passos soando no piso vermelho. A égua relinchou baixo ao ver Imperador. As orelhas dele se ergueram, o corpo se tensionou, os olhos se iluminaram. Um relincho rouco ecoou e logo foi respondido pelo chamado suave da égua. Ambos esticaram o pescoço, tentando vencer as grades que os separavam, os olhos brilhando como reencontro de velhos companheiros. O coração de Inês disparou. A cena dizia tudo. Não eram exames nem teorias. Era simples. Imperador não estava doente. Estava privado de vínculo. Virou-se para João firme. Já sei o problema. Ele não sofre no corpo. Sofre de solidão. Antes que João respondesse, passos ecoaram no portão do estábulo. Inês ergueu os olhos e viu Afonso se aproximando, imponente em terno cinza, cada passo ressoando como martelo no chão. Seu olhar percorreu a cena. Imperador e Estrela Branca tentando se tocar, e seu rosto congelou por um instante, antes de retomar a frieza. "O que está acontecendo aqui?" perguntou. A voz grave e cortante. Inês deu um passo à frente. "Acredito que Imperador não está doente. Foi separado de Estrela Branca por tempo demais. O isolamento fez perder o ânimo. Veja, em poucos minutos, o brilho voltou ao olhar dele." Ela apontou o cavalo negro, que relinchava animado, olhos acesos de alegria. Algo passou pelo rosto de Afonso, como memória indesejada. Mas logo cruzou os braços e gelou a voz. Hipótese ingênua. Cavalos não precisam de amigos. Precisam de disciplina e propósito. Parou, fuzilando-a com os olhos. "Quer me dizer que os outros 2 veterinários estavam errados, e só você, com 20 e poucos anos, está certa?" Inês mordeu os lábios, mas não recuou. "Não nego o conhecimento deles, mas às vezes a mente e o coração importam mais que os músculos. Imperador é inteligente e sensível. O Senhor está ignorando sua alma. Se me der um dia, apenas um dia, provarei isso." Sua voz soou como desafio, e ela mesma se surpreendeu com tamanha ousadia. Afonso ficou em silêncio por muito tempo. Seus olhos a perfuravam, deixando-a exposta. A tensão era tanta que até João prendeu a respiração. Por fim, ele assentiu, frio. "Um dia, mas lembre-se, doutora Moreira, não aceito fracassos. Se não trouxer algo concreto, estará de volta a Lisboa amanhã." Ele se virou e saiu, passos firmes, ligeiramente mais rápidos que o habitual, como se precisasse fugir da cena antes que ela despertasse algo dentro dele. Inês o seguiu com o olhar, o coração pesado e ao mesmo tempo ardente de determinação. Sabia que esse desafio não era apenas para salvar Imperador. Era sua única chance de provar quem era, e talvez o início de uma jornada que ela ainda não ousava imaginar. Do lado de fora, o sol do Alentejo dourava os campos. Andorinhas cortavam o ar sobre os estábulos, como se anunciassem que uma nova história acabava de começar. A manhã passou devagar, como se o tempo também quisesse pôr à prova a paciência de Inês. Depois que Afonso foi embora, ela e João continuaram observando o Imperador. Na pista de treino, cada movimento do cavalo negro carregava uma estranha relutância. Corria em círculos, no compasso certo, mas sem alma, as orelhas caídas, o olhar distante. Não havia ferimento algum que impedisse aquele corpo poderoso, mas um vazio pairava no ar, sufocando quem o observasse. Inês anotava com cuidado cada sinal, às vezes parando apenas para ouvir a respiração pesada de Imperador, como o suspiro de uma alma presa tempo demais nas grades da disciplina. João, de braços cruzados, acompanhava o cavalo com os olhos entristecidos. "Nunca o via assim", murmurou. Antes, corria solto pelos campos com Estrela Branca, cheio de vida. Mas desde que Dona Beatriz se foi, o senhor Afonso mudou. Não permitiu mais liberdade a Imperador.
Só treino, comida, descanso, como um relógio. Suspirou fundo, arrastando consigo os anos. Às vezes penso que cavalos são como gente. Trancados em regras frias, cedo ou tarde se apagam. Inês sentou-se junto à cerca, abriu um pequeno caderno e esboçou o porte abatido de imperador com alguns traços de lápis. Orelhas caídas, crina sem vigor, olhos sem brilho, pequenos detalhes que diziam mais do que qualquer exame. Escreveu embaixo: sinais claros de isolamento social, necessário testar contato direto com Estrela Branca. Ao fechar o caderno, encontrou o olhar silencioso da égua branca, fixo em imperador, úmido de saudade. O coração dela se apertou. Algumas dores não precisam de palavras. Um olhar basta. Ao longo do meio-dia, manteve-se paciente. Imperador comia sem vontade, mordiscando um pouco de aveia, quase nada do feno. O corpo seguia forte, mas o espírito murchava diante de seus olhos. Inês permaneceu ali horas a fio, às vezes assobiando suavemente, tentando provocar alguma reação. Imperador ergueu a cabeça em alguns momentos, mas logo voltava à apatia, como quem já se acostumara ao tédio. O peito dela se contraía. Um animal tão nobre deveria galopar livre pelos campos, não definhar no cativeiro. Quando o sol se inclinou para o oeste, a luz dourada penetrou no estábulo, tingindo o pelo negro de imperador com um brilho quase mágico. Inês se levantou, decidida a seguir o instinto. Pediu a João que trouxesse Estrela Branca. Bastou-se verem para que tudo mudasse. Imperador ergueu a cabeça, os olhos se acenderam, os passos ganharam firmeza. Estrela Branca relinchou alto, esticando o pescoço até a grade. Trocaram o cheiro, roçaram os focinhos pelas frestas, olhos transbordando uma alegria simples, porém intensa. A pele de Inês se arrepiou. Aquela era a resposta. "Está vendo, João?" murmurou, sem desviar o olhar. "Aqui está a chave. Eles precisam um do outro." João assentiu, os olhos marejados. "Sempre pensei nisso, mas nunca ousei dizer ao patrão. Ele não quer lembrar do passado." Inês compreendeu. Por trás do isolamento, havia uma ferida humana, uma ferida que Afonso se recusava a enfrentar. O som de passos firmes ecoou novamente. Inês se virou e viu Afonso surgir ao entardecer. O terno da manhã dera lugar a uma camisa branca, mangas arregaçadas, revelando a pele bronzeada. Parou diante da cena, imperador e Estrela Branca, como amantes reencontrados. O rosto dele se endureceu, os lábios cerrados, a mandíbula trêmula por um instante, logo escondida sob a máscara gélida de sempre. "O que pensa que está fazendo?" A voz ressoou, grave e autoritária. Inês inspirou fundo, sustentando-lhe o olhar. "Estou provando o que disse. Imperador não está doente. Está privado de companhia. Veja, os olhos dele já não são os mesmos." Apontou para os cavalos, o coração disparando. Afonso se aproximou, fixando o imperador. De fato, o cavalo parecia outro. Orelhas atentas, passos ágeis, respiração vibrante. Mas, em vez de admitir, ele cerrou os dentes. "É só reação momentânea. Amanhã voltará ao mesmo. Não tire conclusões de um instante." A voz era dura, mas Inês percebeu a hesitação em seus olhos. Um homem tentando negar o que o coração já gritava. Ela não recuou. "Dê-me uma semana. Mudarei a rotina de imperador. Interação social, atividades diferentes. Se em 7 dias não houver melhora clara, vou embora sem reclamar." O desafio cortou o silêncio e João conteve o fôlego. Afonso demorou a responder. O vento assobiava pelas frestas. Os insetos zumbiam nos campos, todos à espera da decisão. Por fim, voltou-se para Inês, o olhar azul faiscando entre raiva e curiosidade. "Uma semana", disse com voz rouca. "Mas ficará na quinta para supervisionar. Senhora Amália cuidará da hospedagem. Quero resultados, doutora Moreira, não teorias românticas." Ao se virar e partir, Inês permaneceu imóvel, o coração em turbilhão. Uma semana. Apenas 7 dias para provar, não só por imperador, mas também por Afonso, o homem de pedra com uma dor escondida. Sabia que o desafio seria duro, mas sentia que o destino lhe havia posto essa chance nas mãos.
Naquela tarde, senhora Amália a levou à casa de hóspedes, dentro da quinta. A pequena construção de calcário branco, telhado vermelho, era simples e acolhedora. A janela se abria para os campos, dourados pelo pôr do sol. Inês pousou a mala gasta sobre a cama de madeira, sentindo alívio e ansiedade. Não era apenas abrigo, seria o lar da semana mais importante de sua vida. Uma semana para provar valor, para afirmar a voz do coração contra a frieza da dúvida. Amália trouxe uma bandeja com chá de hortelã e biscoitos crocantes. Sentou-se na cadeira de madeira junto à janela, as mãos entrelaçadas, os olhos ternos, mas carregados de preocupação. Doutora, não leve a mal a forma como ele trata as pessoas. Afonso já sofreu muito. Desde que Dona Beatriz partiu, fechou o coração. Não acredita mais na fragilidade, nem mesmo diante dos cavalos que ama. Pausou, suspirando. Mas sei que, no fundo, Afonso ainda é um homem de coração generoso. Só não consegue mostrá-lo. Inês escutava, sentindo uma empatia profunda. Sabia o que era ser traída, perder a confiança. Sabia que existem feridas invisíveis que se enraizam no fundo da alma. Quando Amália se retirou, deixando-a sozinha no silêncio do quarto, Inês ficou à janela por muito tempo, observando a lua nova subir no céu arroxeado. O vento do Alentejo trazia o cheiro de trigo maduro e feno seco. Pousou a mão sobre o peito e murmurou: "Uma semana. Só preciso de uma semana. Eu consigo." O dia seguinte começou com o canto dos galos, ecoando pela herdade, e a aurora tingindo o céu de vermelho. Inês levantou cedo, prendeu os cabelos e vestiu o jaleco. Chegou ao estábulo quando João já preparava a refeição de imperador. Desta vez, pediu que Estrela Branca fosse colocada à vista. O resultado foi imediato. Imperador não desviou o rosto, mas aproximou-se do coxo, mastigando a aveia com vontade, como se redescobrisse o prazer perdido. Uma cena simples, mas que encheu Inês de esperança. Após o desjejum, ela testou outra mudança. Em vez do treino circular repetitivo, levou-o ao campo aberto. O ar de outono estava fresco, o vento assobiava nas oliveiras antigas. Imperador respirou fundo, atento, firme nos passos. Quando Estrela Branca se juntou a ele, correram lado a lado, cascos martelando o chão seco, levantando poeira dourada. Imperador relinchou forte, um som que ecoava como declaração de renascimento. Inês assistiu com lágrimas nos olhos. Estava no caminho certo, mas a voz grave surgiu atrás dela. "O que pensa que está fazendo?" Afonso apareceu, imponente, bloqueando a luz. Braços cruzados, olhar cortante sobre a cena. "Não é a rotina que estabeleci. Você agiu por conta própria." O tom era duro, mas Inês percebeu. Nos primeiros segundos, seus olhos brilharam de surpresa, talvez até de admiração. Ela se virou, firme. "Mudei porque era necessário. Veja, imperador, quando foi a última vez que o viu assim?" A pergunta atingiu em cheio o orgulho de Afonso. Ele permaneceu calado, encarando o cavalo, mandíbula contraída. "Pode ser só empolgação passageira?" respondeu afinal frio. Brincadeiras não substituem disciplina. Mas Inês enxergou a contradição em suas palavras, a razão tentando resistir enquanto o coração já cedia. A manhã transcorreu sob aquela tensão. Afonso não desgrudava os olhos dela, avaliando cada gesto, como se buscasse falhas. Mas cada progresso de imperador minava sua desconfiança. O cavalo comia melhor, os olhos brilhavam, relinchava chamando por Estrela Branca ao ser levado de volta. Pequenos sinais, mas inegáveis. Inês registrava tudo, ciente de que estava travando uma batalha não só contra a rigidez de Afonso, mas também contra a dor que ele escondia. Ao meio-dia, Afonso se aproximou. Estavam a poucos passos, os olhos azuis cravados nos dela. "Doutora Moreira", disse pausadamente, cada palavra incisiva. "Cumprirei o que prometi. Tenho uma semana. Mas lembre-se, não acredito em sonhos. Só acredito em resultados. Se imperador realmente mudar, admitirei. Caso contrário," sua voz se fez gélida, "não pisará nunca mais nesta quinta." Inês engoliu seco, mas manteve o olhar firme. "O senhor terá resultado, senhor Duarte. Não apenas por imperador, mas por si mesmo." As palavras escaparam antes que ela refletisse, e Afonso ficou imóvel por um instante.
Nos olhos dele surgiu algo diferente, não só dúvida, mas também vulnerabilidade, talvez dor. Porém logo a muralha voltou a erguer-se. Ele se afastou, a figura ereta contra o sol abrasador, enquanto Inês ficava parada, o coração disparado. Sabia que aquela semana decidiria não apenas o destino de Imperador, mas abriria o caminho direto ao coração de Afonso Duarte. A segunda manhã na quinta começou com uma fina neblina cobrindo os campos. Inês despertou quando o céu ainda estava pálido, ao som dos galos e dos sinos da antiga igreja, trazidos pelo vento. Prendeu o cabelo, vestiu o casaco verde escuro e saiu. O ar fresco encheu-lhe os pulmões, como se lhe desse forças. A semana de prova realmente começava. No estábulo, Imperador permanecia imóvel, olhos voltados para fora, como se esperasse algo. Ao vê-la chegar, Estrela Branca relinchou baixo na baia ao lado, fazendo-o erguer a cabeça e atentar as orelhas. Um sorriso leve surgiu nos lábios de Inês. "Bom dia, meu amigo", murmurou, pousando a mão na porta de madeira. O cavalo negro bufou em resposta. Pequena mudança, mas suficiente para lhe dar fé. No plano de tratamento, o primeiro passo era quebrar a monotonia. Em vez do treino circular apertado, ela o levou por um trilho junto ao olival. João a acompanhava, segurando as rédeas, o olhar dividido entre preocupação e esperança. As árvores antigas lançavam sombra. O vento da manhã agitava as folhas. Imperador aspirava os cheiros novos, caminhando devagar, curioso. A cada canto de pássaro ou galho partido, erguia as orelhas, olhos faiscando. Inês anotava sem parar, o coração vibrando. Bastou abrir-lhe o mundo e o cavalo já mostrava sinais de renascimento. Ao meio-dia, deixou o Imperador descansar ao lado de Estrela Branca num prado reservado. Roçaram os focinhos, relincharam suave e se puseram a pastar juntos. A cena simples fez João sorrir, as rugas se aprofundando, mas os olhos brilhando. "Doutora, fez o que nós não ousamos. O patrão não vai admitir fácil, mas no fundo ele já percebeu." Inês assentiu, sem tirar os olhos dos cavalos. "Não preciso que ele admita agora. Só quero que Imperador recupere a vida. O resto virá depois." À tarde, tentou algo mais difícil. Saltos de obstáculo. João armou algumas barras baixas de madeira na arena. Imperador hesitou no início. Passos lentos, olhar inquieto. Inês ficou no centro, a voz suave como canção. "Vai, Imperador. Você consegue." O português macio ecoou no silêncio, como água fresca penetrando fundo. O cavalo bufou, então disparou de repente, saltando a primeira barra. A areia voou, o sol cintilou sobre o pelo negro. Inês aplaudiu, coração em festa. João gargalhou, um riso que parecia varrer anos de peso. Mas ao se aproximar do terceiro obstáculo, um ruído metálico ecoou do depósito, um balde caído. Imperador empinou, olhos arregalados, relinchando alto. Num segundo lançou-se de lado, quase arrastando João. Tudo foi rápido demais. Inês correu, interceptou a frente do cavalo. Pousou a mão em sua crina, a voz firme e calma. "Calma, calma, meu querido, não há perigo." Sua respiração se misturou à dele, ofegante. Depois de segundos tensos, Imperador baixou a cabeça, os olhos perderam o pânico, o corpo relaxou. Inês afagou-lhe a testa, o coração ainda acelerado, mas os olhos decididos. Quando ergueu o rosto, Afonso estava a poucos passos, olhos azuis congelados. Tinha visto tudo. O ar se condensou. Inês engoliu seco, enxugou o suor da testa. Foi só um barulho inesperado. Imperador reagiu forte, mas não é grave. Sua voz soou mais firme do que ela sentia. Ele se aproximou, olhar afiado examinando cada gesto dela. Tocou o pescoço do cavalo, verificando a respiração. Então, algo improvável. A boca dele se curvou, quase um sorriso, raro, frágil. "Você lidou bem." Poucos manteriam a calma numa situação dessas. A fala foi lenta, rouca, mas sem gelo. Inês ficou imóvel, sem resposta. Uma admissão breve, mas suficiente para aquecer-lhe o coração. O entardecer tingiu o céu de vermelho. Imperador já tranquilo, pastava com Estrela Branca como se nada tivesse ocorrido. Inês se sentou junto à cerca, caderno na mão,
mas a mente presa ao instante em que os olhos de Afonso se suavizaram, as palavras inesperadas. Sabia que uma fissura se abrira no gelo que envolvia o coração dele. E talvez, como imperador, ele também precisasse de alguém paciente para ajudá-lo a reencontrar-se. Quando o sol sumiu atrás das colinas, o céu escureceu em azul profundo, salpicado das primeiras estrelas. Inês voltou à casa de hóspedes, o corpo cheirando a suor de cavalo, a mente cheia das imagens do treino. Preparou um chá de hortelã deixado por senhora Amália e sentou-se à janela. A quinta mergulhou no silêncio, quebrado apenas por insetos, e ao longe, o relincho de imperador. A imensidão a envolvia, ao mesmo tempo pequena e acolhida por um mundo secreto no qual acabara de entrar. Um leve bater à porta. Amália surgiu com um xale de lã. As noites aqui são mais frias do que parecem, doutora, disse, colocando-o sobre seus ombros. Você fez bem hoje. Vi o olhar de imperador brilhar como há anos não brilhava. A voz dela era quente, materna. Inês sorriu, mas cansada. Obrigada, mas sei que há muito por fazer. Um pequeno acidente pode arruinar tudo. Amália se sentou à frente, olhos pensativos. A reação dele não me surpreende. Desde que foi separado de Estrela Branca, perdeu a confiança, assim como o dono. O coração de Inês acelerou. Ela raramente falava diretamente de Afonso. O dono? Amália assentiu, baixando a voz. O senhor Afonso já foi outro homem. Quando Dona Beatriz estava aqui, a quinta era cheia de riso. Cavalgavam juntos, faziam pequenas festas. Imperador e Estrela Branca eram símbolos do amor deles. Mas, de repente, tudo se quebrou. Dona Beatriz partiu, levando a confiança dele. Desde então, Afonso só se apoia na disciplina, na dureza, para esconder as feridas. Não permite que nada, nem ninguém, o faça fraquejar. O silêncio caiu sobre o quarto. Inês apertou a xícara, sentindo o peso das palavras. Partilhava da dor. Também conhecia a traição, a perda da fé. Talvez por isso enxergasse no cavalo e no dono um reflexo da própria sombra. Amália pousou a mão sobre a dela, apertando-a. Seja paciente. Cavalos entendem o coração humano. Se curar imperador, talvez cure também o dono. Naquela noite, Inês demorou a dormir. O vento balançava as cortinas. A lua nova iluminava seu rosto. Recordava o olhar de Afonso ao reconhecer sua calma. Um olhar sem gelo, vulnerável. O coração dela se agitou, sem saber se era emoção profissional ou algo além. Murmurou: concentre-se em imperador, não se perca. Mas a promessa soou frágil diante da maré de sentimentos. Na manhã seguinte, ousou um novo passo. Inserir imperador num grupo maior, no pasto atrás da quinta. João trouxe 2 éguas jovens, a temperamental Lua Dourada e a dócil Borboleta. Estrela Branca também estava lá. Ao abrir-se o portão, Imperador entrou. As outras relincharam em saudação. Ele parou, orelhas para trás, olhar tenso. Inês manteve distância, voz calma. Vai, confia em mim. Não ordenou, apenas encorajou. Minutos depois, Imperador cheirava cada uma. Quando Estrela Branca encostou o focinho em seu pescoço, a tensão cedeu. Lua Dourada pulava. Borboleta pastava tranquila. Imperador começou a mover-se com naturalidade e logo corria com o grupo. A cena parecia uma pintura viva. 5 cavalos galopando sob o sol da manhã, poeira dourada subindo no ar. Inês prendeu a respiração, os olhos grudados. João, ao lado, sorria largo. Doutora, fez um milagre. Ele não é mais uma sombra triste. Voltou a ser o imperador de antes. Mas não foi só João que viu. Do terraço do casarão, Afonso observava, braços cruzados, olhos azuis fixos no campo. Silencioso, mas os dedos apertavam o corrimão até embranquecer. Dentro dele, um turbilhão, admiração, dúvida e medo. Medo de acreditar de novo e perder tudo outra vez. Ao meio-dia, quando trouxeram os cavalos de volta, Inês anotava detalhes. De repente, percebeu Afonso se aproximando, passos firmes devorando o pátio. Ela se ergueu, coração acelerado. Está tentando transformar Imperador num bichinho de recreio? Ele lançou, tom entre ironia e frieza.
Vejo brincadeiras, mas onde está a disciplina? Inês ergueu o queixo, firme. Não é brincadeira. É terapia social. Cavalos são de manada. Privá-lo disso é matar seu espírito. Veja, Sr. Duarte, ele está voltando a viver. Os olhares se chocaram, como lâminas em duelo. Mas atrás do gelo, ela viu a centelha vacilante, a fé sendo despertada. Ninguém falou por segundos, apenas suas respirações próximas, corações quase em uníssono. Afonso inclinou a cabeça, voz baixa. Você realmente acredita que pode salvá-lo? Inês sorriu leve, mas com certeza e desafio. Não só acredito, eu sei. O vento do Alentejo soprou, levantando-lhe alguns fios de cabelo. Afonso moveu a mão, como para afastá-los, mas parou no meio do gesto. Virou-se e saiu, a postura rígida de quem foge de si mesmo. Inês o seguiu com o olhar, coração em conflito, parte querendo distância, parte ansiando conhecer a dor escondida naquele olhar. Voltando-se a Imperador, pousou-lhe a mão no pescoço. Não estamos só curando você, meu amigo, sussurrou. Talvez precisemos curar também o seu dono. O cavalo bufou suave, roçando a cabeça em seu ombro, como se entendesse. E assim, entre os campos infinitos e as sombras do passado, formava-se um laço invisível, unindo uma jovem veterinária, um cavalo solitário e um homem frio que aprendia, pouco a pouco, a confiar de novo. O terceiro dia na quinta começou com o céu límpido, o sol dourando as colinas. Inês chegou cedo ao estábulo, como se o corpo já tivesse assimilado o ritmo daquele lugar. Imperador a saudou com um relincho baixo, os olhos negros brilhando ao ver que Estrela Branca também fora trazida. Ao vê-los juntos, Inês não conteve o sorriso. Sabia que o processo seria longo, mas os sinais iniciais já eram claros. Pela manhã, tentou que Imperador puxasse uma pequena charrete pela arena de areia. Era uma atividade nova, exigindo foco e coordenação muscular. No início, ele caminhava devagar, tenso, orelhas atentas. Mas, ao correr ao lado de Estrela Branca, foi relaxando, os passos se firmando, o olhar confiante. Inês o acompanhava, assobiando de vez em quando, um som suave que servia como encorajamento. João observava de longe, acenando discretamente com a cabeça, como se admitisse que um verdadeiro milagre estava acontecendo. Ao meio-dia, debaixo de uma oliveira antiga, Imperador e Estrela Branca descansavam lado a lado. Inês, sentada próxima, registrava cada detalhe no caderno sobre o colo. De tempos em tempos, erguia os olhos para as colinas ao longe, onde os campos de cevada ondulavam ao vento. Nunca imaginara que o Alentejo pudesse guardar tanta paz. Mas dentro dela, essa paz sempre se agitava por causa de uma figura, os olhos azuis de Afonso, ora frios, ora ardentes, sempre indecifráveis. À tarde, quando conduzia Imperador de volta, uma presença familiar surgiu. Afonso se aproximava, de camisa branca, mangas arregaçadas, o porte simples, mas imponente. Não comentou sobre o treino. Lançou apenas um olhar rápido ao caderno dela antes de dizer: hoje à noite, doutora, jantará na casa principal. Senhora Amália já preparou. Não aceito recusas. A voz firme não deixava espaço para escolha. Inês se surpreendeu, mas assentiu. O coração acelerou. Quando a noite caiu, ela vestiu o único vestido que trouxera além das roupas de trabalho, azul escuro e simples. Atravessou o casarão de teto alto e corredores adornados por quadros de cavalos. A sala de jantar brilhava sob o lustre de bronze, a mesa longa coberta por toalha branca impecável. Afonso já a aguardava na cabeceira, taça de vinho tinto em mãos. Ao vê-la, seu olhar se deteve por um instante, não frio, mas surpreso, antes de se esconder novamente. Pontual, disse ele, com um leve aceno. Gosto de pontualidade. Inês se sentou na outra extremidade. A distância da mesa parecia transformar, luz em rivais, frente a frente. Senhora Amália serviu caldo verde fumegante. O silêncio reinou, quebrado apenas pelo tilintar das colheres. Por fim, Inês arriscou romper a tensão. A quinta de São Martinho é maravilhosa. Já pensou em abri-la a visitantes? O olhar dele afiado como lâmina. Não preciso de visitantes. Isto não é lugar de exibição.
é lugar de trabalho. Ela sorriu de leve, inabalável. Mas, às vezes, compartilhar também é uma forma de preservar o que amamos. Ele permaneceu em silêncio, depois pousou a colher. Fala como se me conhecesse. O Tom me trazia a ironia. Talvez não conheça por completo, respondeu ela, firme. Mas sei o que é perder a confiança. Também perdi tudo por alguém em quem acreditava. E vejo que o Senhor carrega nos olhos a mesma dor. Afonso se imobilizou. Os olhos azuis faiscaram e logo escureceram. Recostou-se, bebeu um gole longo de vinho. Dona Beatriz me ensinou que o amor é um jogo perigoso. Paguei caro para entender. Desde então, não permito que ninguém se aproxime o bastante para me ferir outra vez. Ai bem. Inês sentiu o peso do nome Beatriz cair como pedra em seu peito. Inspirou fundo. Talvez os cavalos nos ensinem o contrário. Eles nunca temem se ligar, nunca recusam conexão. Imperador ainda chama por estrela branca, mesmo após tanto tempo separados. Para eles, afeto é vida, não ameaça. Os olhos dele prenderam-se nos dela. Por um momento a frieza sumiu, revelando vulnerabilidade rara. Acredita mesmo que o coração pode curar? Sim, sussurrou Inês. Eu acredito. O ar ficou suspenso. No imenso salão, só restavam os batimentos de cada um. Senhora Amália entrou com a travessa de carne assada, quebrando o instante. Afonso desviou o olhar, retomando o gelo. Mas a mão que segurava a taça tremia. O jantar prosseguiu sob silêncio tenso. Ao final, Afonso se levantou e caminhou até ela. Parou a um passo, voz baixa e rouca. Pensa mesmo que pode mudar tudo aqui, doutora Moreira? Os cavalos? E eu? Inês ergueu o rosto, os olhos faiscando. Não penso. Eu sei. Porque vejo isso todos os dias, nos olhos de Imperador e nos seus. Afonso permaneceu imóvel por alguns segundos. Então se virou e saiu pelo corredor. A figura alta desapareceu sob a luz amarela, solitária. Inês ficou sentada, coração disparado, mãos apertando o vestido. Sabia que uma linha havia sido cruzada, perigosa, mas inevitável. Entre eles, algo nascia, ardente como brasas esperando o vento para incendiar. Naquela noite, o sono não veio. As palavras do jantar, o olhar intenso de Afonso, voltavam em turbilhão. Levantou-se, vestiu um robe leve e abriu a janela. O céu do Alentejo estava cravejado de estrelas, a lua prateada suspensa sobre as colinas. O ar trazia cheiro de feno e terra aquecida pelo sol. Precisava respirar, fugir das paredes que a comprimiam. Descalça, percorreu o caminho de pedras até o estábulo. Perto do campo, parou. À luz da lua, Afonso montava Imperador. Sem sela, sem rédeas, apenas um pano sobre o dorso. Homem e cavalo moviam-se como um só, firmes e suaves, numa dança silenciosa da noite. Inês prendeu o fôlego. A cena era bela e triste, bela pela harmonia rara, triste pela solidão no porte dele, ereto, mas isolado, como se só restassem ele e a escuridão. Imperador relinchava baixo, cascos marcando o ritmo. A lua prateava os cabelos escuros de Afonso, suavizando seus traços severos. Inês murmurou sem querer. É lindo, baixinho, mas suficiente para ele ouvir. Surpreso, Afonso conteve Imperador. Ao virar-se, seus olhos encontraram a silhueta dela junto à cerca. Um instante de desconcerto, logo coberto pela carranca habitual. O que faz aqui, doutora Moreira? Já passam das 2 da manhã. A voz grave trazia censura. Não consegui dormir, admitiu Inês. Vi a luz aqui e fiquei curiosa. Desculpe, não quis atrapalhar. Ele desmontou com agilidade, a camisa branca colada pelo suor. Aproximou-se da cerca, os olhos cintilando com algo indecifrável. Este é meu momento com o Imperador, disse mais suave. Não costumo ter plateia. Inês olhou para o cavalo, tranquilo, atento. Por que não usa sela nem rédeas? Perguntou. Ele hesitou. Depois suspirou. Beatriz insistia em sela inglesa. Tudo tinha de ser perfeito, preciso para as competições. Quando ela se foi, percebi que prefiro a liberdade. Só eu e Imperador, sem amarras. É quando consigo respirar. As palavras a tocaram.
Não era o Afonso rígido de sempre, mas um homem ferido, buscando reencontro através do cavalo. Ela se aproximou da cerca, voz baixa como brisa. O senhor ainda a ama? Afonso encarou o vazio, depois voltou-se para ela. Os olhos revelavam dor oculta. Não, não é amor, só cicatriz. Quando perdi tudo, trabalho, confiança e ela, percebi que nunca fui realmente amado. Eu era apenas um meio para Beatriz alcançar o que queria. O silêncio envolveu o campo. O vento agitava as oliveiras. Imperador pastava calmo, como se também escutasse. Inês apertou a madeira da cerca, criando coragem. Passei pelo mesmo. A pessoa em quem mais confiei usou meu nome e meu esforço para construir sua fama. Quando recusei, destruiu meu trabalho e minha fé. Vim para cá não só para salvar um cavalo. Vim para salvar a mim mesma. Ele a observou longamente. Sob a lua, seus olhos azuis não eram frios, mas profundos e quentes. Aproximou-se da cerca, reduzindo a distância a um braço. Então murmurou: talvez não sejamos diferentes. Ambos traídos por quem dizia nos amar. Inês assentiu, olhos marejados. E ambos encontramos confiança nos cavalos, porque eles nunca mentem. Um leve sorriso curvou os lábios dele, raro, verdadeiro. Tocou de leve a crina de Imperador e voltou a encará-la. Talvez tenha razão. Talvez seja a hora de tentar confiar outra vez. O coração dela vacilou. O instante era frágil, prestes a se desfazer com um gesto errado. Mas em vez de recuar, Inês pousou a mão na crina do cavalo, onde já estava a dele. O toque breve incendiou-lhe o corpo. A lua iluminava os dois rostos, revelando a emoção contida. O silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Imperador ergueu a cabeça, como se desejasse uni-los ainda mais. Após segundos que pareceram eternos, Afonso murmurou: talvez precisemos aprender a confiar de novo. Inês sorriu, olhos úmidos. Sim, talvez seja isso. Ficaram assim, no silêncio da noite, 3 seres, um homem, uma mulher e um cavalo, partilhando feridas antigas e novas esperanças. Ao voltar ao quarto, o coração de Inês ainda pulsava descompassado. Sabia que desde aquele momento, tudo havia mudado, não apenas para Imperador, mas para ela e Afonso. Uma chama havia se acendido, de confiança frágil e talvez de amor. Na primeira manhã, após aquela noite estranha de luar, Inês acordou com a sensação de ter vivido um sonho. Mas, ao chegar ao estábulo e ver Afonso ali, rosto sereno, mão acariciando a crina de Imperador, soube que tudo havia acontecido de verdade. Ele lançou-lhe um olhar breve, não mais gélido. Havia cautela, mas também um calor discreto impossível de esconder. Imperador estava visivelmente transformado. O imponente cavalo negro já não era a sombra abatida de antes. Relinchou ao ver Estrela Branca, os passos leves e firmes. No treino da manhã, Inês o fez saltar pequenos obstáculos. Hesitou no início, mas quando Estrela foi à frente, ele se lançou com energia, o salto decidido arrancando sorrisos dela e de João. Ele está a renascer, murmurou João, os olhos radiantes. Inês registrava cada detalhe, o coração vibrando. Ao erguer os olhos, percebeu que Afonso não observava o cavalo, mas a ela. O olhar a desconcertou, embora ele logo se voltasse, dizendo baixo: bom trabalho, continue assim. Ai. Depois do treino, Afonso surpreendeu. Se tiver tempo, quero mostrar-lhe um lugar. Inês, intrigada, assentiu. Caminharam por uma vereda entre vinhedos verdejantes. O vento leve trazia o cheiro úmido da terra e das folhas novas. Não falaram, mas o silêncio já não pesava. Era confortável, como se partilhassem a mesma escuta interior. Chegaram a uma colina. No alto, sob um carvalho centenário, erguia-se uma pequena ermida de pedra cinzenta, antiga mas imponente. A porta de madeira gasta, janelas estreitas deixando entrar feixes de luz dourada. Ermida de Santa Luzia, apresentou Afonso, a voz grave. Está aqui desde o século XVI. Minha família vinha em ocasiões importantes. Entraram. O ar era fresco, o silêncio quase sagrado. Bancos de madeira voltados para um altar singelo, onde repousava a imagem pequena de Santa Luzia, olhar compassivo. A luz atravessava vitrais,
tingindo as paredes de azul e violeta. Afonso permaneceu longo tempo fitando o altar. Então sorriu amargo. Foi aqui que eu e Beatriz ficamos noivos. Para ela, era o lugar mais romântico que já vira. Inês silenciou, sentindo a dor em cada palavra, mas também percebeu algo mais. Ele havia escolhido levar lá ali. E agora? Perguntou suavemente. O que significa este lugar para o Senhor? Os olhos azuis dele revelaram melancolia rara. Agora, é onde lembro que nem toda promessa merece confiança. Mas, hesitou, continuou. Também é onde percebo que ainda estou vivo, que posso recomeçar. O coração dela apertou. Aproximou-se, firme no olhar. Recomeçar, às vezes só exige alguém que acredite junto. Imperador recomeçou por causa de Estrela. As pessoas também precisam de companhia. Um raio atravessou o vitral, envolvendo-os num halo tênue. Afonso a encarou, dividido entre o medo de sofrer e o desejo de confiar. Não disse nada, mas acenou com a cabeça. Um gesto simples, como promessa frágil, porém real. Sentaram-se num dos bancos velhos, permanecendo em silêncio. Inês sabia que acabava de entrar no espaço mais íntimo de Afonso, onde coexistiam dor e esperança. Quando deixaram a ermida, o sol já declinava, tingindo o céu de laranja. Caminharam lado a lado pela encosta. Inês sentia a distância entre eles diminuir, não só nos passos, mas no coração. Na manhã seguinte, Imperador a saudou com relinchos fortes, orelhas atentas, patas batendo no chão com entusiasmo. Inês parou, surpresa. Dias antes, era um animal abatido. Agora parecia reencontrar a alma perdida. Estrela Branca roçou o focinho em seu pescoço, suspirando satisfeita. Está a ver? João sorriu, batendo palmas como incentivo. Ele voltou a ser quem era. Inês sorriu, emocionada. Ainda não, respondeu baixinho. Mas está a caminho. Levou o Imperador à pista, agora em círculos mais largos, livre, guiado apenas pela voz e gestos. Ele hesitou, mas logo respondeu ao assobio dela, correndo ágil, crina ao vento, olhos flamejantes. Afonso observava, braços cruzados. Quando o Imperador trocou o galope por trote suave e elegante, ele arqueou as sobrancelhas e esboçou um sorriso discreto. Bom trabalho, disse ao final. Conseguiu devolver-lo à vida. Inês enxugou o suor da testa, devolvendo um sorriso. Não, Imperador encontrou a si mesmo. Eu só abri a porta. Seguiu-se um silêncio breve, e então, pela primeira vez, Afonso riu. Riso grave, curto, mas tão autêntico que arrepiou Inês. Naquele instante, ele parecia outro, jovem, livre da máscara austera. Encerrado o treino, ele disse de súbito: Venha, quero mostrar-lhe outra parte da quinta. Conduziram os cavalos até os prados ensolarados. Afonso lhe apresentou uma égua castanha, calma e forte. Chama, sei Aurora. É tranquila, perfeita para você. Quer que eu monte? Inês perguntou, surpresa. Claro, não se pode ser veterinária de cavalos sem sentir o vento do Alentejo no rosto, replicou, com um brilho de humor raro nos olhos. Ela sorriu e aceitou. Montaram juntos, atravessando vinhas e campos dourados. O vento agitava os cabelos dela, o sol envolvia a pele. Ao lado, Afonso, sobre Imperador, parecia parte da paisagem, firme, radiante. No início, cavalgaram em silêncio. Depois, palavras surgiram. Inês contou da infância em Lisboa, seguindo o pai às feiras rurais, da escolha pela veterinária apesar da pressão familiar para ser advogada. Afonso falou da juventude em São Paulo, cercado de contratos e cifras, até encontrar paz no Alentejo. Engraçado, Inês riu. Você deixou a cidade para buscar silêncio. Eu saí da cidade para me reencontrar, e aqui estamos, no mesmo lugar. Ele a observou sério e assentiu. Talvez não seja coincidência. Pararam numa colina alta. Diante deles, a quinta se estendia em toda a glória. Estábulos pareciam miniaturas, campos alternavam ouro e verde. Ao fundo o lago refletia o céu. É lindo, suspirou ela, os olhos brilhando. Afonso não olhava a paisagem, mas a mulher ao seu lado. Via nela não apenas a veterinária obstinada,
mas a luz capaz de iluminar seus recantos sombrios. Ao retornarem, já sob o pôr do sol, Imperador relinchou e empinou levemente. Inês avançou rápido, pousando a mão em seu pescoço. Calma, meu amigo, está tudo bem. Ele relaxou de imediato. Afonso ao lado comentou devagar. Ele nunca responde assim a estranhos. Mas com você é diferente. Inês ergueu o olhar, encontrando o dele. Talvez porque não o trato como propriedade. Para mim, ele é amigo. O silêncio caiu, intenso. Afonso se aproximou, tão perto, que o sopro dos dois quase se tocava. O sol tingia-lhes o rosto, delineando silhuetas trêmulas. Inês chamou, pela primeira vez usando seu nome. Talvez eu também precise de alguém que me veja como homem, não como patrimônio. O coração dela disparou. A barreira entre eles parecia dissolver-se. Quis falar, mas as palavras morreram nos lábios. Nesse instante, Imperador roçou o focinho no ombro de Afonso e depois no de Inês, como unindo-os. Ambos riram, riso leve, libertador, quebrando muros erguidos por tanto tempo. Voltaram já ao crepúsculo, céu tingido de púrpura. Inês sabia, daquele dia em diante, nada seria como antes. Entre colinas douradas e céu azul profundo do Alentejo, um novo laço nascia, frágil, mas suficientemente forte para unir duas almas solitárias. O sol da manhã derramava ouro sobre as oliveiras antigas, criando manchas de luz e sombra no caminho até a pista de treino. Inês já estava lá desde o cantar do galo, caderno em mãos, cabelo preso em um rabo de cavalo firme. Imperador a esperava, ereto, como se soubesse que aquele seria um dia importante. Ela fez sinal para João abrir o portão. O cavalo negro disparou, as pernas longas ritmadas, a crina voando ao vento. Inês acompanhava com o coração acelerado. Poucas semanas antes, ele permanecia imóvel, recusando alimento e contato. Agora cada galope era uma afirmação. Ele havia renascido. Afonso chegou, desta vez sem o terno habitual, apenas camisa arregaçada e calça caqui. Ficou junto à cerca, braços cruzados, mas os olhos brilhavam, incapazes de esconder o orgulho. Imperador saltou o primeiro obstáculo com facilidade, sem ser incitado. Ao aterrissar, ergueu a cabeça e relinchou, proclamando ao campo inteiro sua ressurreição. Estrela Branca respondeu ao longe, o som ecoando pelo vale. Inês aplaudiu, o sorriso radiante no rosto. Está a ver, senhor Duarte, já não é o cavalo deprimido, voltou a ser rei. Afonso permaneceu em silêncio por um momento, depois a fitou. Não, ele não voltou a ser o que era. Tornou-se algo melhor. E isso é graças a você, Inês. As palavras a emocionaram. Pela primeira vez, ele não apenas reconhecia seu método, mas pronunciava seu nome com verdadeira ternura. Ela sorriu, com o coração em tumulto. Após o treino, não voltaram logo. Conduziram os cavalos ao longo da margem do lago, onde a água cintilava sob o sol, patos nadando tranquilos. Imperador e Estrela caminhavam juntos, trocando carícias com o focinho. É curioso, disse Inês. Quanto mais os observo, mais vejo como os cavalos se parecem conosco. Também precisam de amizade, também precisam de amor. Quando isolados, murcham. Afonso, olhando o reflexo da água, perguntou: acha que os humanos também podem definhar de solidão? Sim, ela respondeu firme. Eu sei que podem. Sua voz suavizou. Eu mesma já definhei assim. Ele voltou-se, olhos azuis sondando-a. E agora? Inês respirou fundo, olhando o imperador relinchar alegre. Agora, estou aprendendo a viver de novo, graças a este trabalho, graças a Imperador. E, talvez graças a você. O silêncio caiu. Afonso parou, mantendo o olhar fixo nela, como se buscasse algo em que ainda custava acreditar. Por fim, acenou com a cabeça, quase num sussurro: eu também. À tarde, senhora Amália preparou um jantar simples: sopa de peixe, pão torrado e vinho tinto. Para a surpresa de Inês, foi convidada a sentar-se com Afonso no alpendre, de frente para os campos dourados ao pôr do sol. Não havia a distância fria da longa mesa. Apenas uma mesa pequena de madeira, uma vela trêmula entre os dois. O ambiente era outro, sereno. Senhora Amália me contou, começou Inês,
que o senhor já foi muito próximo das pessoas aqui na quinta, mas depois de... Ela hesitou em mencionar Beatriz. Afonso compreendeu. Pousou a taça, falou devagar. Sim, afastei-me de todos. Pensei que, se não deixasse ninguém se aproximar, não sofreria perdas. Ergueu o olhar, mais suave. Mas então você chegou, e tudo mudou. O coração dela pulsou forte, mas uma onda quente a envolveu. Respondeu com sinceridade. Talvez, às vezes, não precisemos de muros, só de alguém paciente o bastante para esperar diante do portão até que o abramos. Sim. O silêncio que seguiu não era pesado, era de compreensão. Uma brisa fez a chama da vela vacilar. Inês estendeu a mão para proteger. Laí, sem querer, quase tocou a mão dele. Afonso moveu-se levemente e seus dedos roçaram os dela. Um gesto mínimo, mas cheio de significado. Breve, mas para ambos foi um passo imenso. Naquela noite, antes de voltar ao quarto, Inês parou no estábulo. Imperador dormia, respiração calma, crina subindo e descendo. Ela o acariciou, murmurando, obrigada, meu amigo. Sem você, talvez eu nunca tivesse encontrado tudo isso. Ao se virar, encontrou Afonso à porta, mãos nos bolsos, observando em silêncio. Não disse nada, apenas inclinou a cabeça em saudação, acompanhando-a de volta. A noite do Alentejo os envolveu em quietude infinita, mas, pela primeira vez em anos, Inês não se sentia só. Na manhã seguinte, o relincho forte de Imperador acordou o estábulo. Inês correu e o viu galopando no campo como guerreiro em batalha, músculos tensos, olhos em fogo. Estrela Branca o seguia, vibrante. João, emocionado, murmurou, nunca vi Imperador tão vivo em muitos anos. Inês sorriu, registrando no caderno. Alimentação, normal. Apetite, forte. Atividade, intensa. Estado emocional, entusiasmado. Quando ergueu os olhos, encontrou Afonso observando ao longe. Ele apenas acenou, devagar, e isso bastou para fazer seu coração estremecer. Após o treino, Afonso aproximou-se, sem a distância de antes. Inês, chamou pelo nome, voz grave e calorosa. Preciso da sua opinião sobre algo. Ela se surpreendeu. Antes, ele só dava ordens. Agora pedia opinião. Conduziu-a a um estábulo lateral, onde potros eram treinados. Um jovem cavalo cinza, chamado Falcão, batia os cascos, agitava a cabeça. Ele é talentoso, mas rebelde, explicou Afonso. Os treinadores querem usar métodos duros. Eu não sei se é o certo. Inês aproximou-se, olhar suave. Estendeu a mão, deixando que o animal a cheirasse antes de tocá-lo. Falcão relinchou baixo e baixou a cabeça. Ele não é rebelde, disse ela. Está apenas com medo. O medo vira raiva quando não é compreendido. O caminho não é punição, mas paciência. Afonso a observava intensamente. À luz da manhã, ela parecia mais que veterinária, uma alma em sintonia com os cavalos. Algo dentro dele se agitou, sentimento que há muito não permitia. Confio em você, disse baixo. Faça do seu jeito. Inês ergueu os olhos, surpresa. Pela primeira vez, ele lhe dava autoridade total. Sorriu ampla, aquecendo-o como o sol. Obrigada, Afonso. Naquela tarde, após o trabalho, ele convidou. Quer cavalgar comigo esta noite? Há um caminho pela floresta que quase ninguém conhece. Ela hésitou, depois assentiu. Sob a lua, cavalgaram entre árvores. Imperador à frente, firme. Aurora, a égua castanha, levando Inês logo atrás. O som dos cascos misturava-se ao canto dos insetos, uma sinfonia natural. Em trechos estreitos, cavalgaram tão próximos que os ombros se tocaram. O calor a fez estremecer. Está tudo bem? Ele sussurrou. Shim. Ela sorriu. E Magitso. Pararam numa clareira iluminada pela lua, diante de um lago sereno. Desmontaram e sentaram-se na grama, contemplando a água. Eu costumava vir aqui sozinho, confidenciou Afonso, voz grave. Era meu refúgio, mas hoje não quero estar sozinho. Inês voltou-se, olhos presos nos dele, que já não eram frios, mas vulneráveis. Afonso, sussurrou, talvez nenhum de nós queira mais estar sozinho. A fronteira se desfez. Ele estendeu a mão,
tocando de leve a dela. Um toque tímido, sincero. Inês não recuou. Apertou suavemente, afirmando. Ficaram assim, longamente. A lua, o lago, a respiração dos cavalos, tudo servia de testemunha silenciosa. Na volta à quinta, já tarde, diante da casa de hóspedes, Afonso parou, seus olhos fixos nela. Obrigado, Inês, por me devolver algo que pensei ter perdido para sempre. Ela sorriu, os olhos marejados. O quê? Esperança. O coração dela apertou e se desfez em emoção. Não respondeu, apenas assentiu. Mas, ao entrar no quarto, soube, não eram mais apenas patrão e veterinária. Eram duas almas buscando uma a outra, guiados por imperador e pelas cicatrizes que um dia pareceram insuperáveis. Na manhã seguinte, o sol dourado inundava o Alentejo. Inês acordou com um estado de espírito diferente, leve, mas trêmulo, como se uma porta tivesse sido aberta na noite anterior. Ainda sentia a mão de Afonso segurando a sua, aquele aperto silencioso que ecoava no coração. Ao sair para a varanda, viu Afonso já ali, recostado no corrimão, uma xícara de café fumegante na mão. A luz do sol destacava alguns fios grisalhos em suas têmporas. Ele se virou, os olhos encontraram os dela, e em vez do aceno frio de costume, ele sorriu. Um sorriso raro, que fez seu coração disparar. Bom dia, Inês, disse lentamente. Bom dia, ela respondeu, sentando-se ao lado. Nenhum dos dois mencionou a noite passada, mas o silêncio entre eles já não era pesado, era como uma melodia que não precisava de palavras. O trabalho começou com o exame de imperador. O cavalo negro relinchava no campo de treino, irradiando tanta força que até João exclamou, é um milagre. Parece outro cavalo. Afonso olhou para Inês, com admiração nos olhos. Foi você que fez isso acontecer. Ela abanou a cabeça. Não eu. Só dei o que ele precisava. O resto foi escolha dele. Ambos sorriram, e nesse sorriso havia um acordo silencioso. Juntos haviam devolvido vida não só a imperador, mas também a si mesmos. Ao meio-dia, enquanto Inês registrava observações, um carro de luxo entrou pelo portão da quinta. Dele desceu um homem de uns 40 anos, terno cinza impecável, postura de quem estava acostumado a mandar. Esse é Eduardo Lemos, Afonso murmurou ao ouvido dela. Antigo sócio meu em Lisboa. Inês percebeu a tensão escondida no tom dele. Eduardo avançou com um sorriso social, mas olhos frios e calculistas. Afonso, finalmente vejo a famosa quinta de São Martinho. Impressionante. Hen. Eduardo, respondeu Afonso seco, apertando-lhe a mão sem entusiasmo. Logo os olhos de Eduardo recaíram sobre Inês. E esta deve ser a doutora de quem tanto ouvi falar. Inês Moreira. Certo. A mulher que trouxe Imperador de volta à vida. Ela acenou educadamente. Faço apenas o meu trabalho. Eduardo sorriu de leve, mas demorou-se demais no olhar, deixando-a desconfortável. Na sala principal, ele abriu uma série de plantas arquitetônicas. Escute, Afonso. Com a reputação crescente de vocês, este lugar pode se tornar o maior centro de reabilitação e treinamento de cavalos da Península Ibérica. Já tenho investidores prontos. Imaginem, 50 baias novas, uma pista coberta, clínicas modernas. Vocês seriam referência internacional. Afonso permaneceu em silêncio, mãos entrelaçadas. Inês notou o conflito em seu olhar. E qual seria o preço? Perguntou ele por fim. Eduardo deu de ombros. Eu entro com capital e gestão estratégica. Vocês ficam com a parte técnica. Simples. Todos ganham. O coração de Inês apertou. Via a quinta transformada em fábrica, cavalos virando números, rotinas virando linhas de produção. Tudo o que havia salvado o imperador se perderia. Ela esperava que Afonso recusasse de imediato, mas ele ficou em silêncio, pensativo. À tarde, Inês caminhou pelos campos para afastar a angústia. Imperador pastava ao lado de Estrela Branca, tranquilo. Ela lembrou do início, quando o cavalo era pura solidão, igual a Afonso. Agora ambos tinham renascido, graças à paciência e ao vínculo. Passos soaram atrás dela. Era Afonso. Ele parou ao lado dela, demorando a falar. Inês, disse baixo, você viu os planos do Eduardo. O que pensa? Ela o encarou, firme. Aquilo destruiria tudo o que construímos. Não se trata de números.
É confiança, cuidado individual. Você sabe disso. Ele suspirou, olhar perdido no horizonte. Eu sei. Mas às vezes penso se não estou sendo ingênuo. Talvez esteja recusando oportunidades que poderiam mudar tudo. Inês pousou a mão no braço dele, gesto tão natural que até a surpreendeu. Não é ingenuidade querer preservar o que é verdadeiro. O mundo já tem lugares grandes e impessoais demais. Mas só existe uma quinta de São Martinho. Sleblen. Afonso olhou para a mão dela sobre a sua e seus olhos suavizaram. Depois assentiu devagar. Você fala como se já fosse parte disto tudo. Talvez eu já seja, ela murmurou, com o coração acelerado. Seus olhares se encontraram silenciosos, profundos. Um ponto de virada se aproximava para o imperador, para a quinta e para eles. À noite, na sala iluminada por lamparinas, Eduardo se recostava num poltrona como se fosse dono do lugar, girando uma taça de vinho. O brilho vermelho refletia em seu sorriso cortante. Afonso, disse lentamente, lembra-se dos dias em Lisboa, quando dominávamos reuniões, contratos, cifras? Você não nasceu para se enterrar aqui no campo. A quinta é bonita, sim, mas pequena demais para um homem como você. Inês, num canto, sentiu o peito apertar. Cada palavra era uma lâmina atingindo cicatrizes antigas de Afonso. Ele endureceu os ombros e em seus olhos surgiu algo parecido com arrependimento. Eu não quero mais aquele mundo, respondeu voz contida. Escolhi estar aqui. Eduardo riu baixo. Você só diz isso porque está ferido. Mas feridas cicatrizam e o poder sempre fala mais alto. Imagine, o nome Duarte em jornais internacionais, clientes aristocráticos da Europa inteira. Vai trocar isso por meia dúzia de cavalos tristes? Inês se levantou bruscamente. Não são meia dúzia de cavalos, são vidas, são seres que confiam. E foi por isso que o imperador voltou à vida, porque aqui ele não é número, é indivíduo. Eduardo lançou-lhe um olhar de desprezo. A veterinária apaixonada, bonito, mas ingênuo. O mundo não se move por idealismo, o mundo se move por capital. Basta, Eduardo, cortou Afonso firme. Não fale assim dela. O silêncio caiu. Eduardo arqueou a sobrancelha. Então sorriu de lado. Ah, entendi. Não é só a quinta que você quer proteger. É ela também. O rosto de Inês corou. Afonso levantou-se de um salto, imponente. Respeite. Saia agora. Eduardo ergueu as mãos em falso acordo. Está bem, não quero escândalo. Mas lembrem-se, oportunidades não batem duas vezes. Seus passos ecoaram até a porta se fechar. A sala ficou em silêncio. Inês, ainda ofegante, murmurou. Ele não vai parar, vai? Afonso passou a mão pela testa, suspirando. Não. Eduardo sempre foi assim. Quando quer algo, não descansa até conseguir. E você? Ela perguntou hesitante. Está tentado? Ele ergueu o olhar, cansado, mas sincero. Parte de mim, sim, porque conheci esse mundo. Sei o que é ter poder. Mas outra parte, a maior, só quer paz. Quero o que encontramos aqui. Inês se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Então ouça essa parte, porque é a única que fala a verdade. Os olhos dele prenderam-se aos dela. O ar entre eles se aqueceu. Afonso ergueu a mão, tocou-lhe o queixo e a beijou. O primeiro beijo foi leve como brisa, mas incendiou o coração de Inês. Ela tremeu, depois fechou os olhos e correspondeu. O beijo se aprofundou, ardente, como se os dois tivessem esperado por aquilo toda a vida. Quando se afastaram, respiravam ofegantes, testas unidas. Inês, ele murmurou, rouco. Não devia, mas não consigo evitar. Talvez não seja para evitar. Ela sussurrou, sorrindo. Ficaram imóveis, corações batendo em uníssono. Do lado de fora, Imperador relinchou, como se confirmasse um novo começo. Naquela noite, Inês não conseguiu dormir. Da sacada, viu Afonso caminhando pelo pátio, perto do estábulo. Imperador aproximou-se dele, roçando o focinho em seu ombro. Afonso sorriu, acariciando-lhe o pescoço. Inês observou a distância, aquecida por dentro. Entre o homem marcado por cicatrizes e o cavalo outrora desesperado, havia uma ligação secreta, e ela sabia. Era essa ligação que agora os unia a ela também. Talvez, murmurou, o destino realmente saiba o que faz.
Na manhã seguinte, algo havia mudado no ar da quinta. Afonso surgiu mais calmo, os olhos firmes de nova decisão. Quando Eduardo voltou, trazendo números e promessas brilhantes, ele ouviu, mas não vacilou. Eduardo disse com firmeza: a quinta de São Martinho não será fábrica, não será sua linha de produção. Se quiser investir, aceite. Aqui cada cavalo é único. Se não, procure outro lugar. Inês, ao lado, sentiu o coração se encher de confiança. Eduardo empalideceu, olhos faiscando de frustração, mas não discutiu. Apenas guardou seus papéis, levantou-se. Está cometendo um erro, Afonso. Um erro caro. Prefiro perder dinheiro do que perder a alma, respondeu ele. Eduardo saiu, a porta se fechando atrás. O ar pareceu se aliviar. Inês aproximou-se, sussurrando: tenho orgulho de você. Afonso virou-se, olhos azuis intensos, e segurou sua mão sem esconder-se mais. Não teria conseguido sem você, Inês. Ela apertou sua mão em resposta, transbordando emoção. Sabia, a batalha contra Eduardo apenas começava, mas eles haviam escolhido lutar juntos. Os dias após a saída de Eduardo trouxeram um ar de renovação à quinta. O sol do Alentejo se espalhava pelos campos intermináveis. O vento carregava o cheiro de feno e terra úmida. Imperador galopava ao lado de Estrela Branca, cascos batendo como tambores de festa. Inês anotou no caderno de observações: nível de energia, alto. Apetite, ótimo. Interação social, positiva. Ela sorriu, orgulhosa. Imperador não apenas sobrevivia, ele se tornara um farol, uma inspiração. Afonso aproximou-se, camisa branca arregaçada, chicote na mão, embora nunca o usasse. Nunca pensei ver Imperador assim outra vez, murmurou, os olhos fixos no cavalo negro. Ele precisava de espaço para ser ele mesmo, respondeu Inês. E talvez você também. Afonso voltou-se para ela, olhar silencioso e profundo. Depois de uma pausa, acenou com a cabeça e sorriu de leve. Numa manhã, um caminhão grande parou diante do portão da quinta. O ronco do motor fez os cavalos relincharem. João foi abrir e logo chamou por Inês e Afonso. Um homem de meia idade, exausto, desceu do veículo. Apresentou-se como Manuel Pires, dono de um aras no Ribatejo. A voz dele tremia. Ele se chama Trovão. Era meu orgulho. Mas sofreu um acidente num espetáculo. Desde então não permite que ninguém se aproxime. Não come direito, não confia. Preciso de ajuda. Insects. Quando abriram a carroceria, surgiu Trovão. Um baião de pelagem cintilante, lindo, mas com olhos turvos, cheios de medo. Recuava e batia os cascos com violência diante de qualquer aproximação. Inês respirou fundo, sentindo o tremor no corpo do animal. Aproximou-se devagar, mantendo distância, a voz calma. Calma, menino, ninguém vai te machucar. Trovão arfava, encostado na parede. Ao lado, Afonso murmurou: este vai ser o maior desafio até agora. Mas não impossível, disse ela firme. No primeiro dia, Trovão recusou o alimento. Inês passou horas sentada do lado de fora da baia, lendo, deixando a comida por perto. Não o encarava, não forçava nada, apenas oferecia presença. Ao entardecer, Afonso a encontrou ali, imóvel, o cabelo castanho dourado pelo sol poente. Silencioso, deixou um jarro de água e sentou-se ao lado dela, como companheiro de vigília. Ele ainda não comeu? Perguntou, após longo silêncio. Não, mas ele observa. Isso já é um começo. Ele a olhou com admiração sincera. Você tem mais paciência do que qualquer pessoa que já conheci. Inês sorriu. Cansada, talvez porque eu também precisei que alguém tivesse paciência comigo. Seus olhares se encontraram e ali, sem palavras, lembraram das próprias feridas. No terceiro dia, Imperador se aproximou da baia de Trovão. Estranhamente, o baião não entrou em pânico. Ficou parado, cheirou o ar e, devagar, foi até a grade. Imperador relinchou baixo, como quem sussurra. Trovão respondeu com um suspiro e, pela primeira vez, abaixou a cabeça para comer algumas folhas. Os olhos de Inês se encheram de lágrimas. É ele. Imperador está mostrando que é seguro, murmurou. Afonso pousou a mão em seu ombro, apertando de leve.
Talvez os cavalos se entendam melhor do que nós mesmos. Ficaram ombro a ombro, testemunhando o milagre. A mão dele permaneceu ali, firme, e ela não queria que saísse. Nos dias seguintes, Inês e Afonso trabalharam lado a lado. Ela, com paciência, ele, como guia silencioso. Imperador virou o elo entre eles e Trovão. Numa noite fria, Inês recostava-se cansada na cerca. Afonso lhe trouxe uma xícara de chá quente. Ao receber, sua mão roçou a dele. Você também precisa cuidar de si, Inês disse, voz grave de cuidado. Ela levantou os olhos e encontrou ternura sem muros, apenas calor. O coração dela se apertou e derreteu. Beberam juntos sob as estrelas, em silêncio. Mas era um silêncio cheio de companhia. Outra noite, Inês despertou com ruídos. Pela janela, viu Afonso na baia de Trovão. Imóvel, deixava o cavalo se aproximar. E Trovão, em vez de medo, encostava o focinho em seu ombro. Inês levou a mão à boca, emocionada. Afonso, o homem outrora fechado, agora se abria, não só para os cavalos, mas para ela também. Ele está aprendendo a confiar de novo, assim como eu, sussurrou para si. No 7º dia, um avanço decisivo. Ao abrir a porta da baia, Trovão não recuou. Inês entrou devagar, evitando encará-lo diretamente. Está tudo bem, menino. Eu não vou forçar você. O baião a observou, olhos ainda marcados pelo medo, mas agora curiosos. Deu um passo à frente e cheirou sua mão estendida. Inês conteve o fôlego. O toque suave do focinho arrancou-lhe lágrimas. Isso. Muito bem, menino. Afonso entrou, ficando ao lado dela. Imperador também apareceu, relinchando como em celebração. Você conseguiu, disse Afonso, voz embargada. Inês abanou a cabeça, lágrimas caindo. Nós conseguimos. Riram e choraram juntos. Não era apenas Trovão aprendendo a confiar. Eles também. Naquela noite, Afonso convidou Inês para caminhar entre as vinhas. As fileiras verdes se estendiam sob o vento fresco. Eu costumava evitar este lugar, disse ele. Foi aqui que planejei construir algo com a Sofia, um futuro que nunca aconteceu. Inês escutou em silêncio, compreendendo o peso do que ele revelava. E agora? Perguntou suavemente. Elle parut en 42. Agora quero criar algo novo, não com fantasmas, mas com alguém que entende o que é confiança. O coração dela disparou. E quem seria essa pessoa? Ele roçou a mão em seu rosto. Você já sabe. O beijo que seguiu não foi hesitante, mas profundo, seguro uma promessa. Inês, eu preciso de você. Não só para os cavalos. Para mim, sussurrou ele. Ela o abraçou forte. Eu também preciso de você, Afonso. Naquela noite, do balcão do quarto, Inês viu o imperador vigiando perto da baia de Trovão. A lua prateava sua pelagem negra, transformando-o em símbolo de força e renascimento. Obrigada, meu amigo, murmurou. Se não fosse por você, nada disso existiria. E no íntimo ela sabia. O caminho ainda traria desafios. Mas agora não estava mais sozinha. O amanhecer no Alentejo estava radiante. O céu de cristal, o sol espalhando-se pelos campos dourados. Inês acordou cedo e saiu para a varanda com o caderno nas mãos. Tornara-se hábito, todas as manhãs registrar cada progresso de Imperador e Trovão. Imperador estava vigoroso, imponente como o rei da Campina. Trovão já mostrava calma, os olhos não mais cheios de pânico, até permitiu que João lhe acariciasse o pescoço. Quando Inês lhe ofereceu um torrão de açúcar, ele cheirou e lambeu, as orelhas erguidas. Um passo pequeno, mas para ela, uma vitória imensa. Parabéns, disse Afonso, voz grave, observando a cena. Usava camisa azul clara com as mangas arregaçadas, o cabelo bagunçado pelo vento. O olhar dele carregava orgulho. Não fui eu, Inês sorriu, acariciando o focinho de Trovão. Foi ele que finalmente se permitiu confiar. E foi você quem lhe deu a oportunidade, retrucou ele. Sem você, nada disso teria acontecido. O rosto dela corou. O silêncio entre os dois tornou-se caloroso até João aparecer apressado, com um jornal nas mãos. Senhor Afonso, Lisboa está falando do senhor. Na sala de estar, Afonso abriu o jornal sobre a mesa. A manchete em letras grandes dizia: Quinta de São Martinho. Oportunidade perdida ou visão romântica?
O artigo, com tom de escárnio, descrevia a quinta como um pequeno santuário emocional, insinuando que Afonso desperdiçava a chance de colocar Portugal no mapa internacional. E como não poderia deixar de ser, as informações vinham de Eduardo. Ele quer destruir sua reputação, disse Inês fria. Afonso permaneceu calado, a mandíbula tensa, os olhos azuis brilhando com uma fúria contida. Não me surpreende, respondeu por fim. Eduardo sempre jogou sujo. Inês o encarou firme. E o que vai fazer? Não sei. Ignorar? Responder? Qualquer decisão tem um preço. Ela percebeu o peso que recaía sobre ele. Não apenas defender a quinta, mas também proteger o que estavam construindo juntos. Naquele mesmo dia, ligações começaram a chegar sem parar. Alguns proprietários de aras questionavam se a quinta era apenas um sonho romântico. Afonso respondia com calma, mas Inês via. Cada chamada era como uma facada. À tarde, encontrou-o sozinho no estábulo vazio, girando uma rédea antiga nas mãos. Afonso, chamou suavemente. Ele ergueu os olhos, exausto. Às vezes penso se Eduardo não tem razão. Talvez eu esteja sendo tolo. Talvez a quinta não sobreviva sem expansão, sem compromissos. Inês aproximou-se, pousou a mão em seu braço. Não diga isso. Você viu o que fizemos com o imperador, com Trovão. Isso não é tolice, é cura. E o mundo precisa disso. Ele a olhou por longo tempo, buscando força nos olhos dela. Então suspirou e a abraçou. Quero acreditar, mas preciso de você ao meu lado para não ceder. Eu sempre estarei, respondeu ela firme. Dias depois, Eduardo voltou e não sozinho. Chegou num carro de luxo, acompanhado de 2 homens de terno. Não vim brigar, disse com sorriso cínico. Vim oferecer uma última vez. Estes senhores representam investidores internacionais. Com eles, você pode transformar a quinta em referência mundial. Se recusar, não haverá terceira oportunidade. E se eu disser não? Perguntou Afonso frio. Então Lisboa continuará rindo de você. E quando não tiver mais apoio, não diga que não avisei. End. Inês avançou um passo, firme. Então ria, Eduardo. Mas aqui, não tratamos cavalos como números. Aqui eles são família. Nenhuma manchete vai mudar isso. Afonso olhou para ela, os olhos iluminados pela coragem dela. Virou-se para Eduardo. Não venderemos a alma da quinta. Vá embora. Eduardo fechou o semblante, mas não discutiu. Apenas lançou. Veremos quanto tempo consegue resistir. Quando o carro sumiu pela estrada de terra, Afonso respirou fundo, como aliviado. Inês segurou sua mão. Você fez a escolha certa. Ele apertou a dela. Sem esconder mais nada, não teria conseguido sem você, Inês. Você é a minha âncora. As lágrimas marejaram nos olhos dela. Ficaram de mãos dadas ao pôr do sol, conscientes de que Eduardo voltaria a atacar, mas estariam juntos. Naquela noite, Imperador relinchou forte, e Trovão respondeu pela primeira vez sem medo. Inês e Afonso, lado a lado na cerca, observaram os 2 cavalos galopando sob a lua. Olhe, disse Inês comovida. Eles também acreditam. Afonso a envolveu por trás, murmurando ao ouvido, e eu acredito em nós. Ela fechou os olhos, entregue ao calor do abraço. Pela primeira vez em anos, ambos acreditaram que o futuro poderia ser diferente. Na manhã seguinte, João apareceu ofegante. Senhor Afonso, doutora Inês, chegou um novo cavalo, e não é qualquer um. Um lusitano cinza prateado, imponente e selvagem, foi retirado do caminhão. No peito, uma cicatriz longa lhe dava um ar feroz. Quem o enviou? Perguntou Afonso. Um dos homens entregou uma carta. Afonso leu e seu rosto mudou. De quem é? Questionou Inês, já pressentindo. Ele respondeu grave. Beatriz. A carta dizia: Afonso, este é Orion. Pertenceu à nossa antiga equipe de competição. Desde o acidente, ninguém consegue montá-lo. Se és tão capaz como agora dizes, prova, cuida dele, ou admite que não passas de um sonhador romântico. Inês sentiu o coração pesar. Não era apenas sobre Orion, era um ataque direto de Beatriz para desestabilizar Afonso. Ela quer puxar você de volta para o passado, murmurou. Não vou cair na armadilha, disse ele firme. Mas não podemos ignorar Orion. Ele precisa de ajuda. Orion revelou-se um desafio imenso.
Agitado, agressivo, chutava, mordia, enlouquecia ao ver arreios. Ele associa tudo isso à dor, analisou Inês. Foi forçado em treinos brutais. O trauma é profundo. Afonso baixou a cabeça, a voz embargada, e esse alguém, fomos eu e Beatriz. Nós o empurramos além do limite. O acidente aconteceu comigo nas rédeas. Ele nunca mais confiou. O silêncio caiu pesado. Inês respirou fundo. Então é hora de reparar, não só por Orion, mas por você também. O tratamento começou lentamente. Inês passava horas apenas sentada perto da baia, escrevendo, deixando Orion acostumar-se à presença dela. Afonso, impaciente no início, aprendeu com ela a esperar. Um dia, Orion se aproximou dela, cheirando sua roupa. Ela ergueu a mão devagar e ele não recuou. Afonso, emocionado, quis avançar, mas Inês sussurrou: devagar, ainda não é a hora. Ele parou, e naquele instante entendeu. Inês era tudo que Beatriz nunca foi: paciência, respeito, verdade, mas a prova maior ainda estava por vir. Uma semana depois, Beatriz apareceu. Desceu de um carro conversível, cabelos loiros ao vento, sorriso afiado. Inês Moreira, disse, enfatizando o nome. Então você é a nova guardiã dos sonhos de Afonso. Sou a veterinária desta quinta, respondeu Inês, firme. E mais que isso, alguém que acredita nos cavalos, não em troféus. Beatriz riu, sarcástica. Veremos quanto tempo dura essa ilusão. Afonso surgiu, tenso. Beatriz, não precisava vir. Precisava sim, disse ela gelada. Quero ver se consegue domar os fantasmas do nosso passado, ou se continua o mesmo homem fraco que deixei. O Arcangelu. Inês se colocou ao lado dele, voz firme. Ele não precisa provar nada para você. E Orion não é ferramenta para o seu ego. Aqui, ele vai aprender a confiar de novo, não para alimentar vaidades, mas para ser livre. Beatriz ficou sombria, mas diante da união deles, hesitou. Vamos ver, murmurou e foi embora. Ao entardecer, Afonso encontrou Inês nos campos. Em silêncio, ajoelhou-se diante dela. Inês, preciso que acredite em mim. Beatriz foi a minha queda, mas você é a minha redenção. Não quero que duvide nem por um segundo. Ela se ajoelhou também, lágrimas nos olhos, e segurou seu rosto. Eu nunca quis que fosse perfeito, Afonso. Só quero que seja verdadeiro. E agora vejo isso em você. Eles se abraçaram sob o céu avermelhado. De longe, Orion relinchou como se também sentisse que a libertação estava próxima. Lisboa brilhava sob a luz do início do verão. A praça do Terreiro do Paço se estendia à beira do rio Tejo, preparada para a Festa Equestre Nacional, o maior festival de cavalos do ano. Carruagens trazendo animais valiosos se alinhavam pela avenida, bandeiras tremulavam, o cheiro de feno e couro de sela impregnava o ar. Para Inês, tudo parecia um turbilhão. Nunca vira tantas pessoas reunidas para celebrar os cavalos. Aristocratas, empresários, convidados internacionais, todos ansiosos para assistir às apresentações dos melhores lusitanos. Mas, naquele dia, o centro das atenções não era Imperador nem Trovão, e sim Orion, o cavalo que carregava o passado de Afonso e Beatriz e também o maior desafio deles. Nos bastidores, Inês acariciava o pescoço de Orion. Seu pelo cinza prateado reluzia. Os olhos já não tinham o delírio de quando chegara, mas ainda guardavam uma sombra de insegurança. Ele está pronto? Perguntou ela, a voz entre esperança e temor. Afonso, impecável em um terno azul marinho, analisou o animal com seriedade. Depois assentiu. Mais do que nunca. Mas depende de nós. Se hesitarmos, ele vai sentir. Inês respirou fundo. Sabia. Aquele dia não era apenas sobre Orion. Era uma afirmação da filosofia deles. Uma quinta que não vendia sua alma ao lucro, mas priorizava o cuidado e a cura. A multidão aplaudia as primeiras apresentações. Cavalos dançavam ao som do fado, cavaleiros em trajes históricos exibiam técnicas antigas. A imprensa lotava as arquibancadas, flashes disparavam sem parar. Entre os espectadores, Eduardo surgia rodeado de empresários estrangeiros. De terno cinza luxuoso, sorriso arrogante e olhar cortante, parecia ter certeza do desfecho. Ao seu lado,
Beatriz se destacava em um vestido vermelho flamejante. Observava Orion com desdém e expectativa, como quem aguarda uma queda. Hoje veremos se Afonso Duarte renasceu de verdade ou se é só uma ilusão passageira, murmurou ela. Não se preocupe, respondeu Eduardo frio. Já temos manchetes prontas para os dois cenários. Mas eu aposto no desastre. Chegou a vez de Orion. Tambores soaram e o silêncio tomou conta. Inês o conduziu até a arena, sentindo centenas de olhares sobre si. O coração batia acelerado, mas sua mão firme segurava a guia. Orion respirava forte, as orelhas agitadas. As lembranças de aplausos, luzes e dor ameaçavam dominá-lo. Os olhos se arregalaram, a respiração ofegante. Calma, estamos juntos, sussurrou Inês, suave como o vento. Ela deslizou a mão pelo pescoço dele em círculos lentos, como haviam treinado. Orion sacudiu a cabeça, mas permaneceu. Um sinal pequeno, mas crucial. Afonso se aproximou, segurando a guia auxiliar, o olhar fixo nela. Confie nele, Inês, e ele confiará em você. O fado ecoou, profundo e melancólico. Orion deu os primeiros passos, vacilante, mas foi encontrando o ritmo. Cada hesitação era contida pela voz calma de Inês e a presença firme de Afonso. No ápice da música, Inês soltou a guia. Orion estava livre. A arena prendeu a respiração. Correria em pânico ou se libertaria? O cavalo relinchou alto, ergueu-se em vigor, mas não fugiu. Correu em círculos, equilibrado, com olhos brilhando de orgulho. A multidão explodiu em aplausos. As lágrimas inundaram os olhos de Inês. Orion acabava de vencer os fantasmas do passado, e Afonso, em meio à aclamação, sentiu que também estava liberto. De repente, um clarão rompeu o céu. Um foguete foi disparado das arquibancadas. O estrondo ecoou. Orion estacou, aterrorizado. O público entrou em pânico. Inês girou rápido e viu um dos assistentes de Eduardo escondendo a mão, o olhar traiçoeiro. Não! Gritou Afonso avançando. Orion empinou-se, prestes a disparar. Instintivamente, Inês correu para a frente, braços abertos. O público gritou, certo de que seria atropelada. Mas Orion parou. Ofegante, buscou seus olhos, como se pedisse refúgio. Está tudo bem. Confie em mim, murmurou ela. E o milagre aconteceu. Orion baixou a cabeça, permitindo que ela tocasse sua fronte. A respiração foi acalmando. Silêncio absoluto até que a arena inteira explodiu em aplausos ensurdecedores. Eduardo empalideceu. Beatriz ficou imóvel. A tentativa de sabotagem só reforçara a vitória de Orion e de Inês. Após a apresentação, jornalistas os cercaram. Como conseguiu? Qual é o segredo? Inês sorriu, firme. Não há segredo. Só paciência, respeito e amor verdadeiro pelos cavalos. Isso é o que cura. As palavras ecoaram pela praça, gravadas, filmadas, viralizadas. Palmas incessantes reverberavam. Entre flashes, Afonso tomou a mão dela. Hoje todos viram a verdade. O futuro não pertence a Eduardo, pertence a nós. Ezer. E juntos, respondeu ela, com lágrimas nos olhos, não há nada que possamos perder. No alto da arquibancada, Eduardo cerrava os punhos, o rosto tomado pela fúria. Isto ainda não acabou, rosnou. Beatriz, porém, nada disse. O olhar dela misturava rancor e melancolia. Pela primeira vez, parecia compreender. Não perdera Afonso para Inês, mas porque ele reencontrara a si mesmo ao lado dela. No céu de Lisboa, fogos de artifício estouravam. Imperador relinchou no estábulo provisório. Trovão respondeu, e Orion ergueu-se altivo, como um rei retomando seu trono. Na praça lotada, Afonso e Inês estavam de mãos dadas, corações batendo em uníssono. Sabiam, não eram apenas os cavalos que tinham sido curados, eles próprios haviam encontrado redenção. De volta ao Alentejo, ao amanhecer, Lisboa ficava para trás. Inês adormeceu no ombro de Afonso. Ele a cobriu com o casaco, olhando pela janela o campo que se estendia sob o céu rosado. À frente, João conduzia o caminhão com o Imperador, Trovão e Orion. O som dos cascos soava como uma sinfonia familiar. Ao chegarem, Senhora Amália e os trabalhadores esperavam. Ela abraçou Inês, emocionada,
Menina, vimos tudo pela televisão. Vocês foram magníficos. Orion parecia outro cavalo. Inês sorriu entre lágrimas, sentindo o afeto materno. João apertou a mão de Afonso com firmeza. A quinta inteira parecia sorrir sob o sol nascente. As notícias se espalharam pelo país. Manchetes proclamavam: Quinta de São Martinho, onde cavalos encontram redenção. Revistas especializadas chamavam os métodos de Inês de uma revolução emocional na medicina veterinária. Telefonemas vinham sem parar, mas agora, de agradecimento e pedidos de parceria, Eduardo desapareceu. Rumores falavam em investigações de sabotagem. Jornais revelaram seus negócios obscuros com investidores estrangeiros. Sua reputação desmoronava. Beatriz, por sua vez, semanas depois enviou uma carta curta. Parabéns. Vocês conseguiram o que eu nunca pude. Sem desculpas, sem explicações. Apenas uma amarga admissão. Inês guardou a carta numa gaveta. Não para recordar, mas para encerrar de vez aquele capítulo. O tempo voltou ao ritmo sereno da quinta. Imperador estava mais majestoso do que nunca. Trovão caminhava tranquilo, olhos cheios de confiança. Orion, antes rebelde, agora era orgulho da casa, galopando livre sob o sol com sua juba prateada ao vento. Numa tarde de junho, Inês soltou os 3 cavalos no campo e os observou brincar. Afonso aproximou-se com 2 taças de vinho do Alentejo. Sentaram-se juntos, vendo os animais correrem. Sabia, Inês, disse ele, baixo. Meses atrás pensei que tinha perdido tudo. Hoje entendo que só estava sendo preparado para encontrar você. E eu pensei que vir para cá era fuga. Mas era o caminho que me levava até você. Ele então se levantou, tirou do bolso uma caixinha e se ajoelhou na grama. Inês Moreira, você não é apenas a mulher que salvou o Imperador, Trovão e Orion. Você me devolveu a fé na vida, no amor e em mim mesmo. Quer ser minha esposa, minha parceira, minha companheira, para todos os dias que virão. As lágrimas escorreram no rosto dela. Shim, Afonso, 1000 vezes Shim. O anel simples, dourado, brilhou ao pôr do sol. Eles se beijaram, suaves e felizes. No campo, os 3 cavalos relinchavam como se celebrassem também. Um mês depois, houve festa na quinta. Não luxuosa, mas íntima. Senhora Amália preparou mesa com pão, queijo e vinho. João dedilhou a viola, cantando fados suaves. Inês, de vestido branco simples, e Afonso, de olhos radiantes, brindaram entre amigos e cavalos. Este não é o fim da nossa história, Inês. É apenas o começo. A quinta vai crescer, vamos ajudar muitos outros cavalos, mas, acima de tudo, teremos uma vida inteira juntos. Ela sorriu, olhos brilhando. E seja qual for o desafio, enquanto estivermos lado a lado, será sempre vitória. As taças tilintaram. A noite iluminava rostos felizes. Na varanda, sob um céu estrelado, Afonso abraçava Inês. Ao longe, Imperador, Trovão e Orion pastavam sob a lua. Escuta, sussurrou ele. O vento trouxe os relinchos, uma sinfonia de confiança, cura e recomeço. Inês fechou os olhos, encostada nele, em paz absoluta. Sabia que tudo o que viveram, dúvidas, dores, desafios, havia conduzido até aquele instante. E naquele instante, tinha certeza, o amor deles seria duradouro como os campos infinitos do Alentejo e eterno como as estrelas no céu da noite.